Be here with everybody. Olá, Hi, como vão John. Good vocês? É evening. ótimo estar aqui. Olá, John, boa noite. Boa tarde para você, na verdade. É muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao SAS Summit. Muito obrigado por estar aqui, direto de Houston, no Texas. É um prazer ter você aqui. Antes de começarmos, você conseguiu assistir a palestra anterior? Você conseguiu ouvir as questões que ele trouxe de criatividade, do processo criativo? Olha, poder fazer o mesmo que ele, me aproximar da tela, ter um nariz de palhaço, ter esses objetos criativos. É muito bom em saber de como a gente pode pensar fora da caixa, porque isso funciona muitas vezes. Eu não sei como a gente consegue ser tão assim, consegue entreter bastante, ter tanta imagem. Ele foi ótimo. Então, eu imagino que agora você vai trazer uma palestra muito inspiradora para todos nós. E a gente queria muito falar sobre o método da sala de aula invertido e queria saber um pouco da sua experiência em todo o mundo. Então, nossas escolas e os nossos espectadores em todo o Brasil têm muito a aprender com você e essa inspiração vai nos inspirar ainda mais. Portanto, sem mais, eu trago o John para vocês. Muito obrigado por me receberem no SAS Summit. É uma grande organização. Primeiro queria perguntar para você, pedir para vocês imaginassem. Imaginem que vocês deem todos os estudantes, como eles estão agora, fora da escola há quase um ano, com diferentes históricos, com diferentes apoios, alguns com dificuldades em algumas áreas. Muitos têm pressão, sofrem a pressão dos pais, pressões internas de si próprios, talvez estejam sofrendo. Talvez vocês nem precisem imaginar, porque talvez seja a realidade, talvez seja algo que vocês estão encarando ao longo desse último ano. O que aconteceu nesse mundo? Nós vemos no mundo hoje que está louco em várias maneiras, e não só na pandemia. Eu fiz uma pesquisa no Google e eu pesquisei a palavra escola e eu quis ver as salas de aula no mundo hoje. A sala de aula na Argentina, na Universidade de Oklahoma, a Universidade do Panteão na França, no Japão, na Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, no Vaticano, Coreia do Sul, no Brasil. É uma classe típica do Brasil, não? E aí eu pensei, bom, vamos além um pouco. Talvez essa seja a sua classe, talvez seja assim, mas essa é uma sala no Reino Unido, na verdade. Ou algumas salas estejam assim, como essa no Zoom. Aqui é a Faculdade de Medicina de Stanford, a Universidade Furman, Harvard, Universidade de Harvard, na Indonésia, novamente Coreia do Sul, as carteiras vazias, as pessoas tentam ser enérgicas no VISU, a Universidade de Nova York, uma sala nos Estados Unidos, em todo o mundo. O que a gente está encarando? A gente está numa posição tão única na história da educação hoje. Todo mundo fala que é algo sem precedentes, uma coisa maluca. Eu acho que o que a gente precisamos ser muito realistas, nós estamos encarando uma perda do aprendizado. Um estudo feito pelo Banco Mundial disse que 120 milhões das crianças em idade escolar já perderam, na América Latina, perderam ou estão em risco de perder um ano acadêmico inteiro, um ano inteiro. E eles foram além e disseram que as perdas de aprendizado serão ainda maiores para as crianças nos quintis de países com menor renda, aumentando essa lacuna que há socioeconômica em 12%. E no Brasil, em todos os países, nós estamos enfrentando uma perda significativa. E esse registro do Banco Mundial tem 6 recomendações. Perdão, esse relatório tem 6 recomendações. Algumas são questões de protocolo de higiene, de saúde, mas acho que as mais importantes estão aqui no final. É que os professores, os coordenadores escolares, diretores, devem receber apoio para adquirir as habilidades necessárias e otimizar a alternância entre ensino presencial e remoto. Ou seja, a gente precisa entender como ensinar nesse momento. Eu estava conversando esses dias sobre o estado da educação e uma pessoa disse que os professores
Professores, este é o ano mais difícil de suas vidas profissionais, foi o ano mais maluco. E o que eu vou trazer hoje vai desafiar a vocês a pensar a educação de uma forma diferente, mas eu também quero falar uma coisa. Não leve o que eu estou falando como um julgamento do seu trabalho ou que vocês devem fazer algo diferente. Vocês estão fazendo algo fantástico, apenas trabalhando, porque tem sido muito difícil. Mas acho que nós podemos repensar a escola da maneira como a gente fazia, mas também aprender com o que já fizemos nesse período. Eu queria dizer o seguinte, se há uma maneira de a gente, que ao sair da pandemia, que a gente ensinasse de forma diferente, usando as coisas que aprendemos, para que mudasse a maneira como a gente ensina e isso tornasse os nossos estudantes mais fortes, mais resilientes, como isso seria? Para onde nós vamos procurar isso? E vamos começar olhando para o passado. Vocês se lembram de Benjamin Bloom? Ele era um taxonomista e ele trabalhou muito com os conceitos de aprendizagem. Então, eu queria passar uns conceitos básicos para vocês da da aprendizagem na sala de aula invertida. Então, aqui está a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, se vocês se lembram, existem 6 níveis de cognição. O nível mais baixo, que é lembrar, depois compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E se você olhar para a maioria das salas de aula, nós passamos a maior parte do nosso tempo nas aulas a Zoom, ou nas aulas remotas, nas aulas de videoconferência, nós passamos a maior parte do tempo nas camadas de baixo da taxonomia de Bloom. E eu vou confessar que quando eu comecei a ensinar, em 1986, faz tempo, alguém me perguntou outro dia no Facebook, com quantos anos tem os primeiros estudantes que você ensinou? E eu falei, bom, eles já estão com os seus 40 anos, então vamos lá, né? Eu já estou na educação há muito tempo. Desculpa, me distraí um pouquinho. A ideia da sala de aula invertida é que a gente não passe a maior parte do tempo da aula nas camadas de baixo. Então, se você tem que pensar, inverter essa pirâmide de Bloom e pensar em menos tempo na compreensão e na memória e mais tempo na criação e na avaliação. Ou então, esse formato que eu acho ideal da taxonomia de Bloom é passar muito tempo no meio dos conceitos da taxonomia. E será que as crianças podem usar aquilo que elas não sabem? Então a sala de aula invertida começa com uma pergunta: qual o melhor uso para a sala de aula presencial? Porque a gente só tem alguns minutos um dia, seja no Zoom, no remoto, o seu tempo acaba sendo cortado. No ensino remoto, nós perdemos muito tempo e a gente teve que repensar o que a gente vai fazer com esse tempo presencial. Então, a ideia do invertido é que você faça as coisas mais fáceis para os estudantes, que é lembrar e compreender. Quando eles estão nos seus espaços individuais, quando eles estão trabalhando sozinhos e no espaço de grupo, é onde vocês querem trabalhar com as coisas do meio. Vocês fazem a parte difícil, eles fazem as coisas fáceis sozinhos e a parte difícil na sala, onde está o professor. Então, aqui a gente fala, por exemplo, quando eles voltarem, a gente fala, agora eles estão na sala, então, ou mesmo que seja no Zoom, mas quando você está com eles. Mas essa é a ideia. O que acontece numa classe tradicional, eu vou voltar numa escola, eu ensinei durante anos, eu vou ensinar, eu vou estar animado, eu vou ter coisas diferentes, e aí depois eu perdi a parte de avaliação e de criação. A inversão, ela é exatamente inverter usar os melhores recursos da educação, e em que você, o professor, no momento de maior necessidade, quando os alunos precisam de ajuda quando eles se perdem, quando eles não conseguem avançar. Ao ensinar, você faz com que os alunos, quando estejam sozinhos e tudo mais, quando estejam sozinhos, pensam, bom, isso não funciona, mas com a sala de aula invertida, funciona. Bom, agora eu vou ser um pouquinho mais específica, eu quero ter algumas dicas de como você faz o aprendizado invertido bem. E eu queria mostrar o que não fazer, os 10 maiores erros que você pode fazer se vocês estão aplicando o conceito do aprendizado invertido pela primeira vez. O primeiro é que os vídeos usar vídeos muito longos.
os professores, por exemplo, passam muito tempo criando vídeos. Você não pode só inverter com vídeos, você pode inverter com textos. Nas minhas aulas, eu uso 20% do tempo eu uso textos e do restante eu uso vídeos. Eu acho que os alunos acabam passando isso mesmo, 80-20. Mas a questão aqui é que os vídeos sejam muito, muito curtos. Eu ensino para o ensino médio de 15 a 18 anos, e a maioria, acho que o vídeo mais longo era de 10 minutos. Então, para os mais novos, então eles têm que ter 5, 6 minutos. E esse é um sistema importante. Se você deixar o seu vídeo muito longo, se você faz um vídeo que é longo demais e você está fazendo isso errado, então. O erro número 9, fazendo palestra quando os alunos não estão assistindo. Provavelmente esse é o pior erro que você pode cometer. Alguns dos seus alunos chegaram, vamos ver esse cenário. Eles chegaram e eles não assistiram o vídeo. E aí é a primeira vez que você fez isso. Não funcionou. Por que não funcionou? Bom, se metade não assistiu o vídeo, então o que eu tenho que fazer? Mas você falou para todos eles que fizeram o trabalho anterior, conseguiram assistir o vídeo, você falou para eles o quê? Você falou para o que não assistiu que ele não precisava assistir. Então foi um erro. Os meus alunos que não fazem esse trabalho. E alguns dos meus alunos realmente não fazem esse trabalho. O que eu faço? Eu não vou ajudar eles, eu não vou trabalhar com eles até que eles tenham feito esse pré-trabalho antes da aula. Então não dá aula sem eles fazerem isso. Se você ensinar quando os alunos não assistem, você está fazendo errado. Se você tornar o conteúdo de difícil acesso, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu vi algumas pessoas que já tiveram formas muito complexas, os alunos tinham que ir em 1000 links, e ali, e aqui, e fizeram isso complexo demais. Você quer que seja uma coisa bem simples, um lugar para colocar tudo que faça sentido. Então, por exemplo, o SAS tem uma plataforma incrível, eu fico 1h30 por semana com eles, e eles ficaram me mostrando o sistema, e eu fiquei muito impressionado, e eles solucionaram esse problema de fato. Eles estão deixando mais fácil esse acesso, ao invés de dificultar o acesso. Então, se você está dificultando o acesso para os seus alunos, então você está fazendo a coisa errada. O erro número 7, os professores que não são ativos na sala de aula. Gente, a chave para a sala de aula invertida não é o vídeo. Não é o vídeo. Não é só o vídeo ou o texto, mas sim o que você faz na sala. É isso que importa. Essa é a chave. O seu trabalho não é ficar lá sentado na sua mesa, é andar pela sala e ajudar os seus alunos. Essa é a chave, é o principal. Então vamos dar uma olhada dentro da minha sala antes da pandemia. Eu não gravei esse ano, claro, mas vamos ver a minha sala antes da pandemia. Agora sim. Então, vocês estão vendo, meus estudantes estão fazendo um experimento, várias atividades, eles estão fazendo várias coisas diferentes. Agora eles estão fazendo um experimento diferente. Então aqui eles estão fazendo algumas experiências. Agora ele está anotando, né, as coisas mais importantes. E eu teria uma conversa com os alunos. Então, o que está acontecendo? Então, quando você é uma pessoa trabalhando com as crianças, veja, muita conversa, muita interação com elas. Espero que vocês tenham entendido. Você deve ser ativo. Se você não estiver sendo ativo na sua sala, então com certeza você está errando. Não fique só sentado atrás da sua mesa. Erro número 6. Se você não está planejando com os seus estudantes, para os estudantes que não estão com o conteúdo em dia, que estão com o conteúdo atrasado. Tem um segredo que a gente tem que pensar aqui. E esse segredo, alguns alunos vão entender. Então eles vão assistir o vídeo e eles vão entender. Outros não vão entender. E o que você vai fazer com isso? Você tem que ter um plano para esses alunos. Então eu entrei numa sala com essa professora e o que eu vi foi o seguinte. O que eu vi, essa é uma professora do Texas, mais ou menos do 6º ano. E primeiro ele disse: John, eu estava visitando uma sala hoje e eu vi essa sala. E ele disse: deixa eu te mostrar o que os meus alunos fizeram antes da aula. Então ele mostrou uma tabela de quem tinha visto o vídeo ou não, quem tinha anotado coisas, enfim. Ele tinha um software que monitorava quem tinha feito, quem não tinha feito. Então ele sabia isso antes da aula. Ele entrou na aula e a primeira coisa que ele fez foi: você. Chamou 3 alunos por nome e disse: vocês sabem o que vocês têm que fazer. E ficou olhando para eles, né, dando aquele olhar de professor. Eles se levantaram, pegaram o livro
e começaram a assistir o vídeo. Pegaram o computador, né? Então, tinham vários alunos numa sala assistindo lá o vídeo atrasado. E a próxima coisa que ele fez foi genial. Ele chamou 7 alunos. Ele disse: você. Chamou por nome. Vem aqui, por favor. O resto, vocês podem começar já a sua avaliação. Aqui a gente tem a avaliação, ou vocês têm esses minutos, é o que vocês têm que fazer. Porque o que ele tinha feito é que ele tinha dado para eles um mini quiz, uma provinha curta na noite anterior. Depois do vídeo, eles tinham que fazer um quiz rápido. E esses alunos tinham assistido o vídeo, mas eles não tinham tido uma nota alta. Era 5 pontos, né? E qualquer aluno com 1, 2 ou 3, ele chamou nesse outro mini grupo. Ele sentou com eles na frente da lousa e passaram a aula de novo. E ele esperava que alguns não fossem realmente entender o conteúdo. Ele sabia que isso não ia acontecer, mas muitos deles, acho que 20 ou algo assim, 20 alunos tinham conhecimento suficiente e estavam prontos para seguir. Mas os outros 7, eles precisavam de mais ajuda, de mais atendimento. Então ele planejou para esses alunos que tinham esse entendimento incompleto. Essa não é a única forma de fazer isso, claro, mas eu achei o método dele muito legal. Então você deve ver uma forma de planejar para esses alunos que não têm esse aprendizado completo. Se você não planejar para esses alunos, então você está fazendo da forma errada. Qual é o quinto erro que as pessoas fazem normalmente? Qual é esse erro que eles cometem? O erro número 5 é que você não ensina aos alunos como assistir um vídeo institucional, um vídeo informativo. Vários professores já me falaram isso. Eu criei meu primeiro vídeo, né, eu vou fazer o método e não dá certo. Falar, alguns alunos assistiram, ou eles não aprenderam muito com o meu vídeo. Então, aqui a gente vai ter uma sugestão muito importante. Na verdade, uma regra que é muito importante aqui, né? Ensina eles a como assistirem esse vídeo. Eles sabem assistir o vídeo? Não sabem. Eles sabem ver, sim, o último filme da Marvel ou do Homem-Aranha. Isso sim. Não importa qual é o mais atual. Eles sabem ver um filme de entretenimento, um vídeo de entretenimento. Mas eles não sabem, de fato, assistir um vídeo sobre história, ciência, línguas. Ou o que quer que seja que você esteja ensinando. Então, a minha recomendação isso é o que eu faço. Primeiro, eu falo, você está vendo esse vídeo, a gente vai fazer a sala de aula invertida, a gente vai assistir um vídeo hoje. Então, nós assistimos o vídeo na tela grande, na minha sala, no telão, todo mundo presencialmente, se olhando. Claro que esse ano eu vi eles no primeiro dia no Zoom, claro, mas vamos assistir os vídeos juntos. Você vai pausar, fazer eles anotarem. Então, eu tenho aqui, uma folha para eles fazerem notas, para eles tomarem as suas anotações. Então, tem algumas coisas que eles devem preencher. Então, é uma folha de organização. Eles vão preenchendo enquanto eles vão assistindo o vídeo na sala. Então, aqui você pode criar isso, uma folha, um gráfico para organizar. Meus alunos vão preenchendo isso enquanto eu vou mostrando para eles e dando instruções sobre o vídeo. Eu faço isso no primeiro dia na sala. No segundo dia, quando eles voltam, eles vão assistir um vídeo nos seus próprios celulares, nos seus próprios computadores, mas eu vou olhar eles anotarem, eu vou ver isso. E no próximo vídeo eu vou fazer de novo. E no próximo dia, de novo. E nesse momento, acho que eles já vão estar treinados o suficiente para fazerem corretamente em casa. E claro, o professor que nós falamos alguns minutos atrás, que foi um ótimo professor, que eu adorei, ele não mandava os vídeos para casa para 7 semanas, 6 a 7 semanas, porque ele queria treinar eles a como assistir o vídeo. Então, se você não treinar o seu aluno a como assistir o vídeo institucional, com as instruções, então não vai dar certo. Número 4 é esse aqui. Se nós não estamos construindo interatividade nas aulas. Então, o que significa isso? Você não quer que eles assistam o vídeo, você quer que eles interajam com o vídeo. E muitos alunos fazem isso. Bom, algumas ferramentas que eu adotei ultimamente, eu comecei a usar uma que se chama Prusol. É onde eu coloco nos vídeos e meus textos, é uma plataforma, e os alunos fazem comentários nos vídeos, e eles começam a conversar nos comentários dos vídeos e conseguem ter uma troca ali. Também tem uma ótima que se chama Edpuzzle, eu sei que o SAS também é uma plataforma que consegue fazer isso, de construir essa interatividade nas aulas, enquanto eles estão fazendo elas, porque nós sabemos que o aprendizado deve ser social, e nem sempre é. Então, o número 4 se você não está criando momentos de interação nas aulas, você está fazendo errado. Número 3, eu não vou falar o que é. Eu quero que a gente escute um vídeo primeiro de um professor que cometeu esse erro. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu sou o Adam Jones, da Alabama Math.
E por 2 anos eu trabalhei com a sala de aula invertida, usando vídeos de outras pessoas. E eu conheci o John numa conferência e ele me desafiou a fazer os meus próprios vídeos. E, contra a minha vontade, inicialmente, eu comecei a criar meus próprios vídeos. E ao utilizar vídeos de outras pessoas, eu começava tendo 40%, 60% de participação ativa. Depois de criar os meus próprios, eu tive a participação ativa saltar para 100%. Então, aumentou o nível de confiança no que diz respeito à confiança deles, pessoal. Então, por isso que eu acho que fazer o meu próprio conteúdo é realmente o elemento que muda essa metodologia da sala de aula invertida. Então, vocês ouviram o que ele disse? Ele disse que antes dele fazer os próprios vídeos, ele tinha baixa participação. Depois, ele conseguiu 100% de participação. Então, o Adam, ele ensina os alunos que têm mais dificuldade da escola. Ele não está com os alunos mais avançados, mas sim com aqueles que têm mais dificuldade. Então, ele realmente sente que eles estão participando. E eu vou falar mais uma coisa agora. Uma coisa muito poderosa desse tipo de ensino é que ele aumenta muito a relação entre professores e alunos. E você criando esse conteúdo por si só ajuda os alunos a saberem disso e reconhecerem isso. Então, isso é o que eu gosto de chamar de conteúdo criado. Então, você tem que curar o seu conteúdo, fazer a curadoria do seu próprio conteúdo. Então, você acha outros conteúdos e cria o seu, ao invés de só analisar e pegar de outras pessoas. Então, aqui seria o ensine e crie. Então, mais do lado da criação do que do lado da curadoria. Então, eu vou falar aqui. Se você não tem o tempo, a banda larga, ou a energia, ou a expertise para fazer um vídeo, não tem problema de usar de outra pessoa. É um ótimo lugar para começar. Foi o que o Adam fez. Eu não crio todos os meus vídeos do zero. Eu uso outros conteúdos também do YouTube e de outros locais, outras plataformas, quando for apropriado. Mas não é sempre, então não se sinta culpado se você não consegue criar os seus próprios conteúdos inicialmente. Mas eu diria, meu palpite é que desde que veio a pandemia, você aprendeu a fazer vídeos, né? Porque você teve que fazer, porque você estava na frente do seu computador, suas crianças estavam no computador, seus alunos estavam lá. Então, acho que as barreiras não são mais barreiras hoje em dia. Então, número 3 é se você só cria, só usa vídeos de outras pessoas, então você está fazendo um pouco errado. Não quero dizer que você está fazendo errado, eu só quero te encorajar a ter uma prática melhor criando os seus vídeos. Erro número 2, se você não consegue envolver outros agentes fundamentais nesse processo. A mensagem desse slide veio até mim quando eu estava trabalhando com uma escola nos Estados Unidos. E a professora fez a sala de aula invertida e ela estava fazendo vídeos de 45 minutos. Não estava dando muito certo, os pais estavam bravos e eu creio que o que precisava acontecer é que ela não conseguiu comunicar muito bem. Comunicar. O que eu faço agora eu crio um vídeo no início do ano e eu explico a minha metodologia e a minha forma de ensino. Se você tem uma semana, um dia de volta às aulas, mas se você tem alguma noite de volta às aulas, alguma reunião no Zoom, enfim, que você consiga conhecer os pais e ter contato com os pais, todos os pais vêm à escola e eles conhecem os professores. Eu invertiria isso. Então, eu faria um vídeo, explicaria para os pais, e eles podem vir e fazer perguntas sobre como vai ser o aprendizado na minha sala, por que eu ensino dessa forma. Então, funciona. É muito importante comunicar. Eu também vou mandar e-mails. Enfim, é assim, se comunique com todos os agentes. Os pais, também inclui a liderança da sua escola. Talvez seja só para mim, mas no passado, muitos dos professores desse método invertido estavam fazendo sozinhos e os administradores, os diretores da escola não sabiam sobre isso e eles tinham medo que eles descobrissem ou tinham medo desse método, enfim. E muitas vezes é muito mais relutância do lado das professoras do que da liderança. Mas a liderança, ela consegue ver esse valor desse aprendizado invertido. Mas, claro, se você estiver fazendo isso, eu encorajo você a indicar como você vai fazer isso. E mais uma história que eu estava trabalhando com uma professora esse ano e ela decidiu fazer a inversão da sala de aula e as outras professoras na sua escola, no seu departamento, na verdade, no departamento de teatro, ela estava trabalhando no departamento de ciências, falaram, não faz isso. E ela ficou comprometida em fazer isso, mas ela percebeu que, né, a diretoria da escola estava ok e ela não estava se sentindo bem e era o primeiro ano dela ensinando, então ela acabou não conseguindo. E depois ela conseguiu um emprego numa escola que falaram, bom, a gente quer que você veja isso. Então algumas escolas ainda têm um pouco de uma visão diferente disso. E o erro número 1, se você faz isso, não faça. Não torne o tempo em sala de aula significativo, rico e engajador. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Então,
você tem de fazer o aprendizado ativo, faça coisas, experiências com a mão, façam-os debater, discutir, terem projetos. Tem vídeos ótimos, ensine-os a fazer vídeos também. E aí eles podem usar os vídeos deles no ano seguinte, quer dizer, e eles aprendem muito criando, colocando as mãos na massa. Você tem de tornar a atividade ativa. Tem um estudo sobre ensino superior de professores de química que eles encontraram que cerca de 25% deles, a maioria deles na América do Norte, a coisa mais legal é eles descobriram que aqueles que faziam um aprendizado invertido eram 16 vezes mais prováveis de ter uma classe com um aprendizado ativo em suas aulas. Então, e a chance daqueles que não faziam isso já como estudantes era de 1 em 16. Então, se você quer você quer o aprendizado ativo, você tem de levar isso, incentivar que isso seja feito também. Agora vamos falar da Covid-19. Tem sido uma tragédia. Quando eu leio o que tem acontecido no Brasil, eu sei que vocês estão ou na Índia, enfim, é uma tragédia global, de fato, em todo o mundo. Nos Estados Unidos nós tivemos também uma situação muito séria. Eu conheci um jovem que sofreu bastante, mas é isso. Mas é algo meio doido, mas eu também queria dizer que a Covid também nos encoraja. E eu acho que vocês não devem desperdiçar essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Pensando na educação, em pensar em como nós ensinamos, o que nós ensinamos e como nós sabemos o que eles estão aprendendo. Eu conversei no Brasil com vários brasileiros e eles falaram de suas experiências e as pessoas gastaram muita energia tentando fazer avaliações, mesmo no SAS, mas se você não muda a maneira como você ensina, você não acaba não entendendo a mecânica do trabalho. E é por isso que o SAS é fantástico, porque ele tem um método de avaliação fantástico, mas também mostra a você como a maneira de você ensinar trazendo um aprendizado de fato. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, porque se a gente pensar da mesma maneira que pensávamos no passado, o pensamento antigo, nós vamos ter os mesmos resultados velhos. E se a gente desperdiçar esse tempo? Então, pessoas que estão muito à frente hoje, na Argentina, por exemplo, 3 ou 4 anos, eu trabalhei na província de São Lourenço, na Argentina, e eu vi que eles tinham um comprometimento de inverter todo o sistema de aprendizagem. O ministro partiu do ministro da Educação, e nesse processo eles já vinham conduzindo isso. Quando chegou a pandemia, eles já estavam nesse processo. Eu visitei fazendo faculdade de medicina. Algumas pessoas pensam que isso vai passar, e que esse período vai passar, mas na verdade é algo que não vai passar, porque a gente tem que pensar em como isso funciona. É hora de mudar. A sala de aula vai ser tão diferente. Antes da pandemia, eu perguntei a algumas pessoas o que você procura o que você tem em sua sala. Assim era uma sala de aula na Islândia, por exemplo. Esses jovens, as pessoas que abriram essa escola para quem abandonava os estudos. Então, eles criaram essa escola. E ali eles trouxeram um dos maiores professores na área de ensino invertido. É muito radical o que fizeram na Islândia. Aqui no Marrocos, esse professor falando com uma aluna, ele é o diretor da escola e professor também. Aqui em Singapura, são coisas fantásticas acontecendo em todo o mundo. Então, as fotos são de pré-pandêmicas, mas você que já é um movimento diferente. Aqui você vê no Irã, isso está funcionando em todo o mundo. E como eu mencionei antes, aqui é a Faculdade de Medicina de Harvard. Eu visitei essa sala de aula e foi fantástico observar a experiência deles. E aqui a primeira escola invertida na Nova Zelândia, uma escola de ensino fundamental. Eu vou lançar um novo livro agora, porque eles fizeram um trabalho fantástico. Eu pude visitá-los anos atrás, aqui em Hong Kong, na Nigéria, na Turquia. Aqui é a primeira universidade de ensino invertido em todo o mundo, e foi um trabalho fantástico que eu visitei aqui no Reino Unido, na Espanha. Eu falo um pouquinho de espanhol, mas eu não falo português, perdão. Aqui na Austrália, na China, Argentina, uma das escolas que eu mencionei há pouco, daquele trabalho, nos Estados Unidos, e aqui
É a minha sala, com os meus estudantes, a minha sala de aula. E aqui no Brasil, nós sabemos que isso funciona. Nós temos a pesquisa, nós sabemos que vocês podem fazer isso. Mas então vamos fazer uma previsão bastante audaciosa. Estou falando com você, professor, vocês, professores, ou talvez uma autoridade do departamento de ensino. Se você fizer o ensino invertido da forma correta, você vai mudar a trajetória do ensino, você vai mudar a história dos seus estudantes, da sua escola e do seu país, por consequência, do seu estado, enfim, nós já estamos fazendo isso. E eu prevejo que se vocês fizerem isso, vocês vão ajudar a mudar o mundo. Porque quando você muda a vida de uma criança e você dá essa ferramenta para que elas aprendam e que aprendam de verdade, as pessoas vão olhar para o Brasil e é um processo que é difícil, que é sair da zona de conforto, sair do jeito tradicional de ensinar, mas funciona. Eu era professor daquele na frente da sala de aula durante 19 anos, e quando eu vi essa ideia do aprendizado invertido, eu pensei, bom, isso não é uma loucura. Dias atrás eu estava nos últimos dias de aula do ano letivo aqui nos Estados Unidos, e um jovem disse, você vai ensinar isso ano que vem? Você ensina essa coisa invertida? Como que é isso? E eu falei para ele, bom, cara, meu jovem, eu não conseguiria fazer diferente, porque eu sei que funciona. Eu faria um desserviço se eu não ensinasse assim. E eu sei que isso funciona, e isso vai funcionar com seus estudantes. Pense nos rostos deles agora. Eu sei que é difícil agora, porque a gente acaba pensando neles usando uma máscara, mas enfim, pense nos seus estudantes, pense nos rostos deles agora. Aqui nos Estados Unidos, nós tivemos os 2 últimos dias de aula e eu pensei, é a primeira vez que eu estou vendo esses estudantes sem máscara. E eu pedi para eles, olhem para mim, porque até então eu só conhecia eles pelos olhos, de máscara, e eu pensei, é tão bom vê-los. E eu espero que em breve vocês também tenham a sensação de olhar para o rosto dos seus alunos sem a máscara. Vocês podem ser a mudança, vocês serão a mudança, e eu sei disso. Muito obrigado. Nossa, John, muito obrigado por tantas ideias, por tantos insights. É como olhar para o futuro. Eu concordo com você. Eu acho que vale a pena lutar pelos nossos alunos e eu espero que a gente possa ver essa realidade mais frequentemente aqui no Brasil. Espero mesmo que as nossas escolas se sintam tão inspiradas quanto eu me senti agora. Muito obrigada. Nós temos algum tempo para perguntas, porque recebemos várias de tópicos diferentes. E eu vou começar com a primeira aqui. Um erro muito comum do método de aula invertida é que parece só que os alunos leiam os conceitos, o conteúdo antes da aula. E eu acho que eu gostei quando você apresentou agora que a gente deve ensinar os estudantes em como interagir com o conteúdo. E por isso muitas famílias reclamam que o professor não está ensinando, entre aspas, e que os estudantes estão aprendendo sozinhos. Você poderia sugerir como as escolas podem mudar essa percepção e convencer as famílias de que esse é o melhor método para ensinar? Olha, é muito comum. Muita gente fala, os professores não ensinam mais. E eu estou aprendendo sozinho. O Robert Talbert escreveu até um livro a esse respeito, em que eu quero que os alunos aprendam sozinhos. Isso é verdade. Eu quero que eles se ensinem, porque é assim que eles vão aprender. Então, não significa que eles vão para a aula e eu não vou estar lá. A ideia é apresentar, introduzi-los a novos conteúdos, seja por texto ou vídeo. E aí isso é aplicado na sala de aula. Eu acho que as expectativas, o questionamento, é que as pessoas pensam que os alunos vão aprender absolutamente tudo vendo um vídeo. Não, não. Eles vão à aula depois de serem expostos a um conteúdo para que eles possam aplicar isso na prática. Então, eu acho que é uma maneira boa de responder essa pergunta. Lidar com as expectativas, né, John? Então, educar as famílias também, não só os professores e alunos, mas também a comunidade, os pais no processo. Fantástico. A próxima, ela trata de como as escolas
estão orientadas para o conteúdo. Em muitos países, onde os métodos de ensino ainda são tradicionais e voltados ao conteúdo, os alunos não têm autonomia. Como os professores podem usar metodologias ativas e mudar os parâmetros para inverter esse aprendizado? Bom, numa questão do aprendizado invertido, é que não podemos nos focar em muito conteúdo. Nós ficamos nessa expectativa de conteúdo e nós ficamos travados nisso. Eu encorajo que vocês não façam isso. E vocês terão mais tempo, se derem o vídeo aprendizado, vocês vão ter mais tempo na sala de aula, mas eu aconselho a não aprofundar demais no início. A doutora Patricia Cross que ela foi reitora da Universidade da Califórnia, muito famosa nos Estados Unidos, e ela escreveu um estudo que fala que o que a gente sabe da educação hoje é algo que veio do passado, e ela dizia que o ensino ativo é a grande metodologia para o ensino, é o método principal para ele. Então, o que ela diz é que as pessoas aprendem melhor fazendo o aprendizado ativo. Teve outro estudo, eu acho que é mais recente, eu estava falando com um amigo da costa oeste dos Estados Unidos, e ele começou com base em projetos com alunos mais avançados, é um projeto mais avançado. Então, ele disse que as notas desses alunos aumentaram quando eles tinham esse aprendizado baseado em projetos. Então, claro que a gente está falando que a gente vai levar isso nas salas com níveis mais altos, né? Claro, porque funciona também. Sim, claro. John, agora eu tenho uma outra pergunta de uma das pessoas que estão assistindo, é a Rosângela Curvo Leite. Muito obrigada pela sua pergunta. Nesses tempos de Covid, quais são as suas recomendações e se existem alguns ajustes que devem ser feitos em como implementar essa metodologia de sala de aula invertida em um ambiente online, onde eles não vão ter mais tanta interação com seus colegas na sala? Bom, existem várias recomendações, então eu vou falar algumas para vocês. Claro que a sala de aula invertida foi criada, né, e ela pode muito facilmente passar para o ambiente online, mas o principal é não use nenhum do seu tempo, né, cara a cara, pessoalmente, ou seja, no Zoom, para dar aula. Faça isso anteriormente, dê esse conteúdo para eles anteriormente, e o tempo que você tem com os seus alunos, use esse tempo para atividades de aprendizagem ativa. É difícil fazer essa atividade ativa no ambiente online, mas mesmo assim você pode fazer jogos, debates, eu sei que a gente pode fazer seminários, por exemplo. Nesse caso, os alunos têm uma discussão em um tema específico. Você pode ler mais sobre isso, mas pode ser feito online, sim. Você pode também encontrar uma forma de trazer uma metodologia mais ativa. Mas uma coisa que você tem que tentar parar de dar essa aula, essas aulas longas, de qualquer forma que não seja de forma diferente, como no modelo invertido. Então, essa é a minha grande ideia para vocês. Então, tentarem... Eu sei que nós vamos ter muito tempo para isso online e não perder esse tempo. Você pode compartilhar mais informação depois e a gente vai mandar para nossas escolas. Eu acho que é uma ótima sugestão da nossa próxima colaboração, né, John? É uma coisa que a gente quer fazer juntos, com certeza. Então, é uma coisa ótima para o futuro para nós. Agora, Larissa Veríssimo fez uma pergunta. Então, ela perguntou a você sobre qual é a melhor forma de avaliar os alunos nessa metodologia. Então, você está trabalhando com os alunos dentro da sala de aula. Como você aplica as avaliações? Bom, provavelmente, eu acho que não importa tanto, né? Então, para mim, na minha jornada por avaliações, quando eu mudei a sala de aula, quando eu fiz a invertida, eu dei a mesma prova. Eu mudei, né? Mas só que eles tiveram a mesma prova, eles melhoraram o desvio padrão, tiveram um desvio padrão de melhoria, mas eu percebi que eu estava perdendo tanto tempo, né, trabalhando, que eu precisava mudar minha avaliação também. Eu estava mudando a forma como eu lidava com eles, eu precisava mudar a avaliação. Existem muitos debates em relação às avaliações, então eu não sei se isso é aprendizagem invertida, eu acho que é mais eu falando. Então, realmente, eu passei muito tempo que eu passo com os meus alunos. Vocês me viram naquele clipe, eu tô sempre olhando, andando, falando com os meus alunos. E essas conversas não são, como você tá? Eu tenho perguntas diretas e específicas que eu vou perguntar sobre a aula. Então, eu vou sempre verificando com eles. E muito dessa conversa, muita dessa minha avaliação é feita nessas conversas durante a aula. E eu também dou algumas avaliações mais tradicionais. Eles têm uma prova final, por exemplo, eles vão ter amanhã. A
prova final. E quando eles fazem a prova final, é diferente. Então, eu estou fazendo um modelo master. Então, o que eles fazem nesse caso, eles têm que passar antes de continuar, antes de seguir. Então, cada unidade grande, eles têm que ter uma nota mínima. Na minha aula é 80%, e aí eles podem passar para frente. Eu faço isso num software. Se eles fizerem a primeira vez e não acertarem, eles vão ter que fazer de novo. Mas aí a prova vai ser diferente nessa segunda vez. Então, eu ainda tenho um teste mais tradicional, mas é feito numa plataforma online que permite que eu realmente dê provas diferentes cada vez que eles não atingem os 80%. Então, eu sei que muitas pessoas estão pegando essa avaliação de prática, né? Que é a mesma que eles vão ter amanhã, que eu vou fazendo ao longo do semestre. Mas toda vez que eles vão fazendo, eles vão ter perguntas diferentes, porque eu tenho um banco enorme de perguntas para pegar. E aí eles têm que escolher, o computador vai escolher aleatoriamente o que é, né, a dificuldade desse aluno, para que eles tenham uma prova justa. Então, tem muitas perguntas que eu tenho sobre avaliação. Então, como eu falei, é mais o John falando e não o método falando. Mas você pode manter. Eu diria, se você fez a sala de aula invertida, não muda a avaliação. Talvez seja muita coisa para você fazer inicialmente. Nossa, isso é muito interessante. Mas para aqueles que querem fazer no futuro, como você disse, um segundo ou terceiro passo, acho que a tecnologia pode ser uma grande aliada, né? Sim, claro. E outra coisa que eu disse também, nos erros, né? Faça o seu próprio conteúdo em vídeo, mas na minha mente, ninguém se importa com a avaliação. Quem se importa é quem faz a prova. Né? Então, use a ferramenta que você tem. Então, se está de acordo com o seu currículo no seu continente, use essa ferramenta que já existe. Eu queria ter uma ferramenta como o SAS, mas eu tive que construir tudo sozinho. Então, eu fico raspando a internet para tentar achar, né, perguntas para o tema, enfim. A gente também pode melhorar isso. A gente quer expandir para os Estados Unidos, com certeza. John, a última pergunta, então, antes da gente fechar essa nossa conversa muito inspiradora. Como você demonstrou aqui, você já implementou o método de sala de aula invertida no mundo todo, com realidades diferentes e backgrounds diferentes. O que você ainda acha que vai vir em relação a essas metodologias? Quais novas mudanças ainda vão ocorrer? E que nova proposta ainda vai surgir? O que você acha? Eu acho que o aprendizado invertido é uma metodologia que vai acontecer. Sabe quando os carros começaram a ser feitos e nós estávamos andando em cavalos ainda? As pessoas dos cavalos não estavam muito felizes, né? As charretes dos cavalos, eles não estavam felizes que os carros estavam surgindo. Então, eu acredito que a forma como nós ensinamos vai mudar, vocês gostando ou não. Então, algumas pessoas vão aderir mais ou menos, mas vai acontecer e com certeza foi acelerado pelo Covid. Outras coisas que estou vendo no horizonte que podem mudar radicalmente a educação é o tempo que a gente gasta com inteligência e educação, inteligência artificial. Vai mudar dramaticamente como a gente ensina. E tá interessante o suficiente que ele já tem reconhecimento facial. Então, quando ele vê que tem um problema, o aluno tem um problema, eles alertam o professor que ele precisa, dizendo que ele precisa de ajuda agora. Então, com certeza, é estranho, né, ter essa câmera, mas é uma coisa que está já acontecendo e muitas tecnologias por aí que tem mudado dramaticamente. E eu acho que nunca vai substituir o professor, porque o ensino realmente é sobre relacionamentos e sobre a conexão com os alunos. E nenhuma inteligência artificial pode fazer isso. Então, com certeza, eu não penso que devemos ter menos professores, mas sim usar o nosso tempo de uma forma mais inteligente e melhorar os nossos relacionamentos. Com certeza, eu acho que cada vez mais nós temos essa necessidade. E aqui no Brasil nós temos 18 meses de Covid e acho que sentimos agora mais que nunca essa necessidade de estarmos juntos, de aprendermos uns com os outros. Então, eu concordo totalmente que a tecnologia pode ser um ótimo modo, né, de ajudar, mas o professor vai sempre ser o professor. Então, John, muito obrigada. Foi muito inspirador. Nós aprendemos muito e eu tenho certeza que as nossas escolas também estão muito inspiradas. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que esse seja só o início de uma grande colaboração entre o SAS e o método de sala de aula invertida e você. Muito obrigada.